Agradecer pela presença de todos vocês aqui. I wanted to thank everyone for their presence. Primeiro, assim, como o David estava orando. First, just like how David was praying. A gente não precisa estar somente na igreja para poder adorar o nosso Deus, amém? We don't really have to be just in church to praise God, amen? A gente sabe o quanto que a igreja é importante na nossa vida. We know how much church is important in our life. Mas a igreja é isso aqui, é quando a gente está junto adorando a Deus, amém? However, church is when we're all together praising God. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, The Bible says that where there are two or more people united, gathering in His name, ele vai estar presente. that He will. Então essa é a certeza e a convicção que nós temos nessa noite. So this is the certainty and the conviction that we have tonight. Amém? Eu gostaria de você aí que está com o seu celular, talvez está muito próximo da água, não precisa. I wanted you to get your phones, maybe not super close to the water, Mas eu gostaria de ler alguns versículos com você. but I'd like to read some verses with you. E se encontra em 1 João, And go to John, 1 John, capítulo 1, chapter 1. do versículo 8 ao 10. John 1:10. E depois a gente vai ler na sequência. And we're gonna read in following Ainda em 1 João, in 1 John, os versículos, capítulo 2, versículos 1 e 2. chapter 2, verses 1 and Então eu vou ler em português e ela em seguida vai ler em inglês. 2. So you're gonna read Ephesians, and I'm gonna read it. O versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. My little children, I am writing these things to you that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amém. Eu queria aproveitar que a gente está nesse environment And I wanted to take advantage that we're in this environment, e eu queria fazer uma pequena ilustração para vocês. and I wanted to make a picture for you. Eu gostaria de falar sobre alguns sentimentos e emoções que nós temos I'd like to talk about a few feelings and emotions that we have, que elas são como essa bola aqui. that they're just like this ball of snow. Faz um favor para mim, Cedric, tenta afundar ela e ficar segurando. Cedric, try putting the ball underwater. Com certeza, se ele quiser manter essa bola ali, If he wants to keep the ball underneath, ele vai ter que colocar uma força extra o tempo todo. he has to put extra strength all the time. Solta ela. Let go. Eu queria com essa pequena ilustração I wanted to show you with this example. falar sobre alguns sentimentos e emoções que nós temos. I wanted to talk about some emotions and feelings Que às vezes, durante algum tempo, that sometimes for an amount of time,
a gente consegue colocar e manter debaixo d'água. We can put them there and keep them underneath the water. Ou trazendo para nossa realidade, And bringing this to reality. muitas vezes a gente consegue controlar por um tempo, We can control it. Sometimes we can control it for an amount of time. mas de tempo em tempo, But from time to time, e isso acaba vindo à tona. eventually it just comes right at us. E às vezes, quando isso acontece, And sometimes when this happens, continua te afetando, it keeps affecting you. continua te machucando, It keeps hurting you. continua te ferindo, It keeps hurting you again. e algumas vezes And sometimes você se sente como se você não conseguisse controlar isso. you feel like you can't really control it. Eu escolhi 4 I chose 4 esses sentimentos para a gente falar hoje. of these feelings for us to talk about today. Eu vejo que é muito comum no nosso dia a dia. That I see that are really common from our day-to-day lives. Antes de vocês sentem que isso é uma realidade, How many of you feel that this is a reality? que você acha que você já conseguiu resolver alguma coisa na sua vida, That you feel like you've already solved something in your life? que você acredita que aquilo já está curado ou está restaurado na sua vida, And you believe that that's already cured in your life and restored. mas de tempo em tempo parece que aquilo vem à tona de novo. However, sometimes in your life it just comes right about you. A primeira coisa, o primeiro sentimento que eu queria falar com você The first feeling I want to talk about today é sobre a falta de perdão. is about the lack of forgiveness. Por isso que eu vim com essa camiseta. This is why his name. Amém? Porque forgiveness, it's ready E for everyone. Traduz em português. Porque o perdão está Pacificado. para todos. Para todos. Muito bem. Para todos. Mas na realidade eu queria falar com vocês alguns aspectos a respeito do perdão. But I wanted to talk to y'all about some aspects of forgiveness. Em Mateus, você não precisa abrir, é só meio que traduzir o que eu vou falando aqui. In Matthew Capítulo 6, chapter 6, do versículo 12 ao 15, verses 12 to 15. diz que nós devemos perdoar o nosso próximo assim como nós queremos ser perdoados. It says that we should forgive our neighbor just as we would like to be forgiven. E a palavra de Deus também diz que se a gente não perdoar o nosso próximo, And the Word of God says that if we don't forgive our neighbor, Deus também não vai nos perdoar. God also He won't forgive us. Então eu posso aprender com isso que de alguma maneira o perdão de Deus também é condicional ao nosso. So we can learn from this that the forgiveness of God depends on our forgiveness. Deus also conditional It's also conditional to our forgiveness. Eu queria falar, como eu disse, de algumas características desse perdão. And I wanted to talk about some of the characteristics of this forgiveness. O primeiro, a necessidade que nós temos de pedir perdão para as pessoas. The first is that necessity that we have to ask for forgiveness. Eu não sei se você tem alguma situação na sua vida I don't know if y'all have like situations in your life que você sente, percebe, that you feel and notice que você prejudicou alguém ou machucou alguém that you hurt someone e que você precisa pedir perdão para essa pessoa. and that you need to ask for forgiveness to. E isso é uma das condições do perdão. And this is one of the conditions of forgiveness. A segunda é que às vezes alguém já fez alguma maldade contra nós The second is that someone did something bad to us e a gente precisa perdoar essas pessoas. and that we have to forgive this person. E mesmo, escuta aqui, mesmo se essa pessoa nunca te pediu perdão, And even if that person has never asked for forgiveness, você precisa procurá-la you need to look for them e você precisa liberar esse perdão sobre a vida dela. and you need to let this forgiveness out of their lives. Eu vou usar uma frase de Shakespeare I'm going to use a phrase from Shakespeare. que
diz que o rancor ou o ódio that says that the anger or like hate é um veneno is a poison que você acaba tomando that you end up drinking quando você não perdoa o outro. when you don't forgive someone. Então você acha que você vai estar fazendo mal e prejudicando a outra pessoa, So you think you're gonna do something bad to the person, mas na realidade você está se prejudicando. but truly you're hurting yourself. Então a primeira é você pedir perdão para alguém. So first you have to ask someone for forgiveness. A segunda é você perdoar alguém que fez algum mal para você. Second, you have to wait. Pedir, perdoar alguém que fez algum mal a você. And you have to forgive the person who's done something bad. A terceira, o terceiro ponto do perdão que eu queria falar com você The third point that I would like to talk to you about, é que você às vezes precisa se perdoar. and is that sometimes you have to forgive yourself. Às vezes você já pediu perdão, Sometimes you've already asked for forgiveness. às vezes alguém já te perdoou, Sometimes someone has already forgiven you. às vezes você já pediu perdão até mesmo a Deus, Sometimes you've even asked God for forgiveness, mas você não consegue se perdoar. but you can't forgive yourself. Parece que aquilo é muito forte. It's like that thing is really strong. E como a gente usou esse exemplo, It's just as we use this example. às vezes você consegue manter essa bola por algum tempo ali, Sometimes you can keep that ball underneath for an amount of time, mas de tempo em tempo ela sobe. but sometimes it just rises up. E em quarta característica desse perdão And the fourth aspect of this forgiveness é que você precisa receber o perdão de Deus. is that you have to receive the forgiveness of God. Amém? Se você tem alguma coisa no teu coração If you have something in your heart que você sente que é algo pesado that you know that is something heavy, e que você sabe que você precisa pedir perdão a Deus, and you know that you need to ask God for forgiveness, faça isso. do it. Para que essa bola você possa eliminar da sua vida. So you can eliminate this ball from your hand. Amém? O segundo sentimento que eu queria falar com você, The second feeling that I want to talk to you about, eu poderia dizer que ele é até de certa forma consequência da falta de perdão. I could tell you that it could be like a consequence of a lack of forgiveness. Eu gostaria de falar de culpa. I want to talk to you about Guilt. guilt. Olha só, se você quiser abrir. Tem um versículo muito forte na palavra de Deus, There's a really important verse in the Word of God. Mateus 27:5. Matthew 27:5. Diz assim, olha só. Então Jesus, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed. And Jesus went and hanged himself. Oh, Judas. Oh, sorry. Oh. Read that wrong. That's bad. Okay. Okay, I'll repeat it. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed. And Judas went and hanged himself. There we go. É lógico que aqui eu estou dando um exemplo exagerado do que a culpa pode fazer com uma pessoa. I'm giving an exaggerated example of what a guilt can do to someone. Mas o que Judas fez foi consequência da culpa que ele carregava. And what Judas did was a consequence of that guilt that he was carrying. Porque ele sabia o quão de maldade ele tinha feito contra Jesus. Because he knew the amount of bad things, unjustified things he'd done to Jesus. Então ele carregava aquilo no coração. And so he carried that in his heart. E ele acabou não suportando o peso da culpa. And he turned out not like he couldn't take the weight of his guilt. E ele acabou se enforcando, se matando. And he ended up killing himself. Eu queria citar um outro exemplo para vocês, a gente não vai ler. And I wanted to tell y'all a different example that we're not going to read. Em João capítulo 8, In John chapter 8, quando trouxeram na presença de Jesus uma mulher adúltera, they brought an adulteress
eles queriam apedrejá-la, and they wanted to throw stones at her porque assim dizia a lei. because that's what the law says. Se alguém fosse pego em adultério, ela precisava, ela deveria ser apedrejada. If someone was caught for that crime, they had to throw rocks, stones. Não só a mulher, mas também o homem. Not only the woman, but also the man. Mas aqui no texto fala que só a mulher estava aí. But it says in the Bible that only the woman was there. E as pessoas que estavam à volta querendo apedrejá-la, And the women that wanted to throw as stones at her, pessoas que estavam, and the people who were there who wanted to throw stones at her. perguntavam para Jesus: a lei de Moisés não manda fazer isso? They asked Jesus, doesn't the law of Moses tell us that we have to do this? E a Bíblia diz que Jesus ele escrevia alguma coisa na areia com seu dedo. And the Bible says that Jesus wrote something with his hand in the sand. E Jesus só fez uma pergunta a eles: And Jesus asked them one thing. se alguém aqui não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. If someone here has never sinned, throw the first rock. E é tão interessante And Yeah. it's super interesting. que eu queria ler exatamente o que fala aqui, quer ver? I wanted to read exactly what it says. Diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. It says that the one here that has no sin, throw the first stone. Ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, saíram um a um. The people there hearing this were weighted by their own conscience and they left one by one. Ou seja, o motivo que cada um saiu de lá And the reason each one of those people left era porque eles também tinham culpa no coração. is because they also had guilt. E eles sabiam que eles não poderiam jamais fazer isso contra alguém, porque eles estavam na mesma condição que a mulher. And they knew that they could never do something to her because they were in the same condition of the woman. Porque o único que pode arrancar a culpa do nosso coração é Deus. Because the only one that can take guilt out of our heart is God. E eu iniciei falando de perdão, porque se a gente não for perdoado, essa culpa nunca vai sair de cima de nós. And he started with forgiveness because without forgiveness, Essa culpa nunca vai ser retirada. this guilt will never be removed. E a Bíblia diz em Romanos 8:1, And the Bible says in Romans 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Se você realmente tem levado um relacionamento sincero com Deus, If you truly have a real relationship with Jesus, um relacionamento verdadeiro com Ele, real com Ele, a true, real relationship with Him, você não precisa sentir nenhuma condenação e nenhum pecado e nenhuma culpa sobre você. you don't need to have any guilt, any sin on you. O terceiro sentimento que eu queria falar, que é muito comum, The third feeling that I wanted to talk about that's really common, que pode ser chamado de uma outra bola, that could be called another ball, que às vezes a gente passa um período, um tempo, que a gente não sente isso. that sometimes we can go for a long period of time where we don't feel this, Mas de repente essa bola vem para cima novamente. but suddenly this ball just shoots right up. E eu queria falar um pouco sobre rejeição. And I wanted to talk a little bit about rejection. Sabe que hoje é muito comum as pessoas se sentirem rejeitadas. Nowadays, it's really common for people to feel rejected. Se sentirem rejeitadas, às vezes, a começar pelos próprios pais. Feel rejected starting with their own parents. Às vezes, casos em que os pais se divorciaram, se separaram, Sometimes in cases where parents are divorced. é extremamente comum que a criança ou o adolescente sinta muito isso. It's really common where the kid or the teenager feels rejected. Os que são de casa, né, já conhecem o meu testemunho. For the people that are from our church and that already know my testimony. Mas eu queria resumir aqui And I wanted to just summarize this here.
Eu tive meus pais separados quando eu tinha 10 anos de idade. My parents got divorced when I was 10. E o que o meu pai fez para ficar comigo, And what my dad did to stay, his dad did to stay with him. ele falou: antes de você decidir com quem você quer ficar, He said, up first, before you decide who you want to stay with, você precisa saber de alguma coisa que sua mãe fez. you need to know something that your mom did. Sua mãe tentou te abortar. His mom tried to abort him. E disse que ela tomou vários medicamentos para tentar te abortar. She took many medications to try to. E ele até mencionou, eu tenho algumas marcas aqui na minha perna. And he even mentioned that he has some marks on his legs. Foi de alguns produtos que ela tomou para tentar me abortar. They were because of some products that she tried to use to try to abort him. E em função disso, eu decidi ficar com a minha mãe. And, Com meu pai. and because of that, I decided to stay with him. He decided to stay with his dad. E eu comecei a simplesmente odiar minha mãe. And he started to absolutely despise his mother. Eu não era cristão ainda. He wasn't Christian yet. E eu vivi praticamente durante 8 anos da minha vida And I lived for basically 8 years of my life com esse ódio dentro do meu coração. with this hate in my heart Até que Deus me alcançou. until God reached up. Até que Deus me ensinou que eu precisava perdoar. Until God told me that I had to forgive her. Durante esses 8 anos, And during these 8 years, eu fiz muitas e muitas coisas erradas he did many wrong things para tentar para tentar amenizar essa dor. to try to calm down this hurt. Eu comecei a ter como alcoólico com 10 anos de idade. He started to have alcohol when he was 10. Comecei a usar droga muito cedo, He started using drugs really early. a ter relação sexual e a me prostituir. And he started to have sexual relations and to be Com 10, 11 anos de idade. with 10, 11 years of age. Porque aquilo me machucou muito. Because that hurt him. Aquilo me feriu demais. That hurt him. Que a rejeição nada mais é do que um desprezo. Because rejection is nothing more than being despised. É falta de aceitação. It's a lack of acceptance. Então a gente pode ser destruído com esses sentimentos se a gente não cuidar. And so we can be destroyed by this feeling if we don't take care. E a gente pode colocar ele dentro e apertar e manter e controlar durante um período. And we can maintain it underneath the water for another time. Mas se a gente não permitir que Deus cure isso na nossa vida 100%, But if we don't allow God to cure this from us 100%, isso aí vai continuar o tempo todo vindo à tona. this is going to continue 100% coming right back up. Em Salmo 68, In Psalm 68, diz que Deus faz que o solitário ele viva em família. it says that God makes Lonely. a person in solitude to have a family. E um texto que eu gosto muito, Salmos 27:10, In Psalms 27, 8, 28, 10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe it says that if my father and my mother me desampararem ou me abandonarem, abandon me, o Senhor vai me acolher. God will pick me back up, take me in. E é interessante ver que Jesus ele passou por rejeição. It's interesting to see that Jesus went through rejection. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, In Isaiah chapter 53, verse diz assim, 3, it says que ele era desprezado that he was put Despised. down, despised,
E era o mais rejeitado de todos os homens. And he was the most rejected of all. Ou seja, Jesus soube que era ser rejeitado. Which means that Jesus knew how it meant to feel rejected. E o versículo da minha conversão. And the verse of his Isaías 49:15. Isaiah 49:15. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Eu me converti com esse versículo. I was converted because of this verse. E resumindo muito a minha história, And it sums up a lot of the story. eu consegui perdoar minha mãe. He was able to forgive his mother. Deus restaurou meu relacionamento com ela. God restored his relationship. Ela se converteu. She was converted. Became a Christian, né? Meu pai se converteu. His dad became Christian. A minha irmã se converteu. His sister became Christian. Meu outro irmão se converteu. His other brother became Christian. Tudo por causa de algo que Deus começou na minha vida. Everything, all of this because of something that God did in my in Tudo his- porque Deus curou um menino all because God cured a woman que tinha uma ferida no coração. that had this hurt in his heart. Amém? E independente do que você possa estar carregando no seu coração. And it doesn't matter what you're carrying in your heart. Talvez você tenha enfrentado a rejeição não só dos pais, mas às vezes de amigos e pessoas. Sometimes you could not only have experienced rejection from your parents, but also from your friends. Mas Deus, Ele pode e Ele consegue arrancar isso de você e te curar completamente. But God can definitely cure you of this. Amém? E o quarto sentimento, And the fourth feeling, a quarta emoção, the fourth emotion, que é muito comum também nos dias de hoje, it's really common nowadays. é a ansiedade, Anxiety, o excesso de preocupação, the excess of worry, é sofrer pelo futuro, is being hurt because of the future. é você sofrer por antecipação. Is you hurting yourself because of anticipation. O que vai acontecer comigo daqui a um ano, What's going to happen to me in a year, daqui 2 anos, in 2 years, daqui 10 anos? in 10 years? E às vezes você está sofrendo muito hoje And sometimes you're suffering a lot today por causa de algo que você não precisa se preocupar. because of something you don't need to worry about. E talvez você consiga durante algum tempo colocar essa bola e manter ali ela controlada. And because for a while you can definitely keep that ball underneath the water, maintain it under control. E você consegue passar algum tempo sem sentir essa ansiedade. And you can, there can be an amount of time where you don't feel anxiety. Mas de repente essa bola, ela papa de novo. But suddenly this ball just pops up again. A palavra de Deus diz em Mateus 6:25. The Word of God says in Matthew 6:25. Diz que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma, It says that we don't need to be anxious because of anything, porque Ele está cuidando de nós. because He is taking care of us. 1 Pedro 1 Peter 5:7. 5, 6, 7. 7 Diz que a gente deve lançar, jogar para Deus says that we should throw to God toda a nossa ansiedade, all of our anxiety, porque Ele tem cuidado de nós. because He has taken care of us. Amém? Você não precisa sofrer com ansiedade. You don't need to worry with anxiety. You don't need to suffer with anxiety. Eu não quero ofender a sua fé, né? I don't want to offend your faith, Mas a ansiedade é falta de fé. but anxiety is the lack of faith. É achar que Deus não está no controle. It's to think that God isn't in control. É achar que Deus não é soberano. It's to think that God isn't sovereign. É achar às vezes que Deus não está olhando para você e não está se importando com você. It's to think that God isn't looking at you and isn't caring for you. Então eu queria orar com você nessa noite. So I wanted to pray with y'all tonight.
para que você consiga se livrar dessas 4 bolas. so that you can get rid of these 4 balls. Talvez o perdão, Maybe forgiveness, talvez a culpa, maybe guilt, talvez a rejeição maybe rejection, e talvez essa ansiedade que vem de tempo inteiro. and maybe this anxiety that comes from time to time. Eu queria te convidar a você fechar os teus olhos agora. I wanted to invite y'all to close your eyes. Eu queria te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer, And I want to tell you that the first thing that you have to do, talvez alguns aqui já fizeram isso, some of you may have done this already. talvez outros não. Maybe some others haven't. A primeira coisa é entregar completamente sua vida a Cristo. The first thing to do is completely give your life to Christ. A palavra de Deus diz, The Word of God says, mas a todos quantos o receberam, but to all the people that receive, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. they've been given the right to be, the power to be called of sons of God. Então basta você realmente aceitar a Cristo e recebê-lo no seu coração. And so you just have to accept Christ in your heart. A palavra de Deus também diz The Word of God also says que se nós confessarmos com os nossos lábios that if we confess with our lips que Jesus Cristo é o Senhor that God is the Lord, that Jesus Christ is our Lord, e crer no nosso coração and believe in our hearts que Jesus foi ressuscitado entre os mortos, that Jesus lived again between the dead, nós seremos salvos. we will be saved. Então essa é a minha primeira oração para você. And so this is his first prayer for you. Talvez você precise entregar completamente sua vida a Cristo. Maybe you have to give your whole life to God, to Christ. A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás The Bible says that the old things stay behind, e tudo se faz novo. and everything becomes new. Essa é a promessa de Deus para nossa vida. That's the promise of God for your life. Você não precisa carregar a falta de perdão, You don't need to carry the absence of forgiveness. você não precisa carregar a culpa, You don't need to carry guilt. você não precisa carregar a rejeição You don't need to carry rejection. e você não precisa carregar essa ansiedade do seu coração. And you don't need to carry this anxiety in your heart. Mas você precisa entregar sua vida completamente a Ele. But you need to give your whole life to Him. Eu queria orar com você. And I wanted to pray with you. Eu gostaria que todos vocês repetissem essa oração comigo. And I wanted all of you to repeat this with me. Que você dissesse, Senhor Jesus, And I want you to say, Lord Jesus, nessa tarde, this afternoon, aqui nessa piscina, here in this pool, Deus, eu quero entregar a minha vida God, I want to hand over my life completamente a Ti. completely to you. Eu quero Te reconhecer nessa noite, Senhor, I want to recognize you today como meu Senhor as my God, as my Lord, e como meu Salvador. and as my Savior. Senhor, eu quero Te pedir perdão God, I want to ask for forgiveness por todos os meus pecados cometidos. for all of my sins committed. Eu sei que eu fiz muita coisa errada I know that I've done many wrong things, e algumas até mesmo contra Ti, Senhor. and some of them against you, Lord. Mas nessa noite, But this night, eu me arrependo I repent, e eu Te peço perdão. and I ask for forgiveness. Que nessa noite, Senhor, And that this night, Lord, seja a noite que o Senhor está me dando a vida eterna. be the night where you give me eternal life. E que nessa noite, Senhor, And that this night, Lord, o Senhor esteja escrevendo o meu nome you will be writing my name no livro da vida. in the book of life. E a minha vida And that my life nunca mais será a mesma. will never be the same. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez? Who made this prayer the first time? Você. Parabéns. Quem mais? Alguém mais? Amém. Eu queria chamar vocês duas aqui. I wanted to call y'all up here. Não precisa ficar com vergonha. You don't need to be embarrassed. Parabéns, viu? Congratulations. A Bíblia diz, queridos, The Bible says que aqueles que confessarem a Jesus that those who confess to Jesus na frente dos homens, in front of the men, Ele vai os confessar na frente de Deus. that it will be confessed in front of God. Amém? Mas fala também que aqueles que o negarem diante dos homens, But it also says that those who reject in front of people, Ele também vai
rejeitá-los diante de Deus. reject, in front of God. A Bíblia diz que quando alguém faz essa oração, The Bible says that when someone makes this prayer, existe festa nos céus. there's a party in heaven. Então é uma certeza que nós temos, And so that's a certainty that we have, que está tendo festa nos céus nessa noite. that there's a party in heaven. Que você decidiu entregar sua vida a Ele, que você decidiu entregar sua vida a Ele. Because both of you decided Eu queria chamar minha esposa aqui, to. e antes da gente fazer a oração final, And before we make the final prayer, eu queria que ela orasse pela gente. I wanted that we. Ela, Pray for them. e a Aninha vai traduzir. Deus amado, nós colocamos essa vida na tua presença, meu Deus, essas vidas na sua presença, I put these lives to you in your presence, Lord, com muita alegria, with much joy. porque nós sabemos que tem festa no céu Because we know that there's a party in heaven, e tem festa aqui também. and there's a party here too. Nós nos alegramos com elas, meu Deus, Oh, we're happy with them, Lord. em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo Your Holy esteja Spirit ajudando essas meninas, meu Deus, a nunca desviar dos teus caminhos, never turn away from a your path. seguir, meu Deus, em nome de Jesus, firmes nos teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, coloque pessoas em volta delas, que vão trazer sempre elas perto de Ti. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua bondade nas nossas vidas, porque é uma vitória para nós também, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora eu queria orar com todos vocês. Now I want to pray with all. Eu sei que com certeza I know that for sure. um desses sentimentos provavelmente você sinta de vez em quando. One of these feelings y'all probably feel sometimes, Ou talvez até alguns deles. or maybe some of more than one. Eu queria orar com você para que Deus ele realmente tire isso do seu coração. And I want to pray that God just remove these feelings from your heart. Para que Deus ele comece uma obra na sua vida específica em relação a cada uma dessas coisas. So that God starts to work specifically on these things in your heart. E eu te digo o seguinte, você precisa ser obediente a Ele. And I tell you that you have to be obedient to Him. Seja lá o que Ele te pedir, Whatever He asks you, seja obediente e faça. be obedient and do it. Porque esse é o caminho da cura. Because this is the path to being cured. Amém? Amen. Então eu quero te convidar a você fechar os teus olhos mais uma vez. So one more time, I want you to close your, if you want to close your eyes. Paizinho querido e Pai amado, Dear Lord God, Deus, eu quero te agradecer por cada jovem e adolescente que está aqui nesse dia. God, I want to thank you for each of these teens here tonight. Meu Deus, alguns deles talvez estejam dealing com um problema de perdão, Senhor. Some of them could be dealing with problems with forgiveness, Lord. Talvez porque estão com rancor ou ódio de alguém. Maybe because they're feeling a lot of hate in their hearts. Ou talvez porque alguém fez algo a eles, pediram perdão, mas eles não conseguem perdoar. Or maybe because someone did something to them and they just can't forgive them. Ou talvez alguns aqui, Senhor, Maybe some people here would. não conseguem se perdoar por alguma coisa que fez. They can't forgive themselves for something they did. Por esse motivo, And for this reason, às vezes têm dificuldade de receberem perdão do Senhor sobre eles. they have a hard time accepting your forgiveness. Nessa noite eu quero clamar e suplicar a Ti, Senhor, And this night, I want to cry out to you, Lord, e pedir que o Senhor perdoe eles, Pai, and to ask that you forgive them, Lord, e dê a eles, Senhor, em nome de Jesus, and give them, Lord, in the name of Jesus, a graça de perdoar também, the grace to forgive too, a graça de serem perdoados também. the grace to be forgiven. Eu oro também, Senhor, I also pray, Lord, por aqueles que carregam culpa no coração. for those who have guilt in their hearts. Deus, um sentimento de que não deveriam ter feito algo. God, this feeling that they shouldn't have done something, E que parece, Senhor, que nunca foram perdoados. and that it's just as if they
they've never been forgiven. E que de tempo em tempo And that sometimes isso vem e afeta a vida deles. this comes and affects their lives. Eu quero clamar a Ti, Senhor, I want to call out to you e te pedir que o Senhor arranque isso do coração deles de uma vez por todas. and ask that you pull out this from their heart, Lord. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Pai, aqueles que se sentem, Senhor, rejeitados de alguma maneira, Father, those who have felt rejected in any way, Deus, eu sei o quanto isso dói. I know how much this hurts. Eu quero clamar a Ti e suplicar a Ti. And I want to cry out to you E suplicar, Senhor. and ask Pedir que Teu Espírito Santo, that your Holy Spirit, oh Deus, arranque esse sentimento do coração Lord, deles. just tear this feeling away from them. Em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus. Oh Deus, e para aqueles, Senhor, que têm estado muito ansiosos, And Jesus, for those who have felt really anxious, Deus, por causa do seu futuro, not because of the future, ou por causa de coisas que eles não precisam nem se preocuparem, or Pai. because of things that they don't really need to worry about. Mas parece que essa ansiedade toma conta da vida deles. But it's as if this anxiety just runs over their lives. Eu quero clamar a Ti nessa noite, Pai. I want to call out to you E te pedir que o Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, mude isso, transforme isso. and ask that in the name of Jesus Christ that this changes and that you will change it. Deus, e que o Senhor possa colocar no lugar dessa ansiedade. And that God, I ask that you put instead of anxiety, Deus, colocar uma fé, Senhor, do tamanho, Senhor, de um grão de mostarda, como diz a Tua palavra. and to put a faith the size of a mustard seed. Oh Deus, e que essa fé In God, this faith, possa colocar neles, Pai. put in the Lord. Oh Deus, essa confiança. This being confident Que eles possam estar, Senhor, that they can be, Lord, conscientes aware of, que o Senhor está no controle da vida deles. aware that you're in control of their Que o lives, Senhor é soberano. that you're sovereign. Em nome de Jesus Cristo, In the Pai. name of Jesus Christ, Arranca de uma vez por todas, tear away this from their life. por Deus, todos esses sentimentos e essas emoções. All these feelings and these emotions. É o nosso clamor a Ti nessa noite, Pai. It's why we call out to you. Em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus Christ. Amém Amen. e amém. Amen.